Aula número 112. O hífen no novo acordo ortográfico. O lutador Carlos Drummond de Andrade. Lutar com palavra é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Algumas tão fortes como um javali. Não me julgo louco, se eu fosse, teria poder de encantá-las. Mas lúcido e frio, apareço e tento apanhar algumas para meu sustento num dia de vida. Deixa-me enlaçar todas as carícias, e súbito fogem, e não há ameaça, e nem a sevícia que as traga de novo ao centro da praça. Carlos Drummond de Andrade. O novo acordo ortográfico foi assinado por todos os países de língua portuguesa no ano 2009, para entrar em vigor, como entrou em vigor, em 1º de janeiro do ano 2016. É um acordo firmado pelos que falam o idioma português. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, Macau. Em breve, seremos 350 milhões de pessoas falando a língua portuguesa. Sem dúvida nenhuma, já é a terceira língua mais falada no Ocidente. E a quinta língua mais falada no mundo. Esse acordo ortográfico, ele apresenta a solução do hífen. É a maior novidade que ele nos apresenta, que dá algumas confusões. É possível que nós tenhamos, em algum momento, dúvida, ou de colocar o hífen, ou de unir a palavra a outra, nós ficamos em dúvida. Então, o novo idioma alterou muita coisa do passado, inovou, e esta aula eu dediquei só ao uso do hífen, ou da sua omissão, ao escrever um substantivo composto, ou um adjetivo composto entre duas palavras. De vez em quando temos uma dúvida: será que eu uno essas duas palavras? Será que eu separo ambas através de um hífen? Esta é a aula de hoje. No ano 2014, depois então da assinatura, que foi no ano 2009, um parlamentar no Congresso Nacional pediu que eu escrevesse sobre a nova ortografia. Escrevi um livro, um livreto, e ele queria distribuir gratuitamente à população do Estado de São Paulo. É o deputado Antônio Carlos Mendes Tami. Ele também foi professor de português, de cursinho, na sua juventude, e queria distribuir. Eu escrevi, e assim ele fez. Publicou centenas de milhares de edições e distribuiu às escolas do Estado de São Paulo.
baseado nesse livrinho, então, que eu escrevi, eu vou falar sobre o hífen. Todo substantivo composto vem escrito com o uso do hífen. Entenda-me agora o substantivo composto. É aquele formado por duas palavras de sentido independente que se unem através de um hífen para formar uma terceira palavra com significado diverso do seu significado primitivo. Eu explico. Pé de moleque, com hífen. O doce. Se eu coloquei hífen na palavra pé de moleque, eu estou dizendo que eu não estou falando nem de pé e nem de moleque. Eu estou falando de um doce. Esse hífen, ele dá esta característica. A palavra abandona o seu significado e passa a formar um terceiro significado. Se eu digo dor de cotovelo com hífen, é evidente que estou dizendo que a palavra é uma terceira. Pouco a ver com dor, pouco a ver com cotovelo, ou quase nada. Ela tem um terceiro significado. Se você colocar o hífen em dor de cotovelo, você está dizendo que a pessoa precisaria procurar um psiquiatra, um psicólogo. Dor de cotovelo é melhor que ele procure, sem hífen, que ele procure um ortopedista. E assim, olho de peixe. E assim, algumas palavras que eu vou extrair do meu livro de curso de língua portuguesa, alguns substantivos compostos. O substantivo formado por dois substantivos, em que eu, acrescentando o hífen, estou dizendo que é uma terceira palavra, independente do significado da primeira e da segunda. Amor perfeito. Estou dizendo a flor. Salvo-conduto. Águas furtadas. Cirurgião dentista. Ponta direita. Quarta-feira. Tenente-coronel. Um posto distinto é tenente e distinto de coronel. Formado até por um verbo e um substantivo. Busca-pé, guarda-sol, arranca-rabo, bate-bola, bate-papo, finca-pé, guarda-chuva, guarda-comida, lança-perfume, porta-bandeira. Notaram estes substantivos que se unem para formar duas palavras que se unem para formar uma terceira, eu necessariamente coloco o hífen. Muito bem. Se forem dois adjetivos, também não, a observação procede ainda. Norte-americano, com hífen. Sul-africano, porto-alegrense, franco-brasileiro, ou cores, azul escuro, foge do azul e foge do escuro, e é uma terceira cor. Amarelo canário,
verde claro, afro-luso brasileiro, azul turquesa, azul marinho. Põe o hífen. Vamos falar de alguns substantivos compostos, alguns compostos que significam lugares, que nomeiam lugares, os topônimos. Vamos falar deles. A maioria dos substantivos topônimos rejeitam o hífen. Estou dizendo até uma exceção ao que nós estamos observando. Diria, América do Norte é um topônimo, sem hífen. A maioria do topônimo sem hífen. América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, São Paulo, Santo André, São Caetano, São Bernardo, Lençóis Paulista, João Pessoa. Então, esses topônimos rejeitam a presença do hífen. Mas eu sou obrigado a dizer 3 casos independentes. Quando é formado o topônimo formado pelo adjetivo grã ou grão, põe o hífen. Grã-Bretanha, Grão-Pará. Quando houver um verbo na formação do topônimo, põe um hífen. Volta à regra geral. Passa 4, trinca fortes. E quando tiver um artigo o no topônimo, depois do o e antes dele, com o hífen. Bahia de Todos os Santos. Eu moro entre os rios, tras os montes. Muito bem. De tudo que eu falei, 99% é o seguinte, de toda essa pequena parte da minha aula. 2 substantivos. Um substantivo que se forma por palavras independentes. Ao se aproximarem, eu faço a aproximação através de um hífen. Ponto final. É isso. Eu fiz a observação de alguns adjetivos topônimos sem hífen, outros com hífen. O adjetivo composto que se une para formar um terceiro não foge à regra. Escrevemos com hífen. Norte-americano, sul-africano, porto-alegrense, franco-brasileiro, azul escuro, azul canário, verde claro, afro-luso brasileiro, sociopolítico, socio-musical, azul turquesa, azul marinho, com hífen. Vamos falar agora de prefixação. Prefixação. Não estou dizendo de 2 palavras formando uma terceira. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo agora de pé de moleque. Eu estou dizendo uma partícula, uma sílaba. Às vezes 2, mas geralmente uma, que se une a uma palavra para formar uma terceira. Esse é o prefixo, diverso do caso que eu acabei de estudar. Esse prefixo, formado então por um substantivo, que antes dele vem uma sílaba, um prefixo, latino ou grego, ou 2 sílabas, para alterar o seu significado. Sozinho ele não tem significado algum. Lembra lá no pé de moleque? Pé tem significado e moleque tem significado.
E ambas as palavras formaram uma terceira. Mas quando eu digo anormal, eu formei uma outra palavra, uma segunda palavra de normal, colocando antes da palavra um prefixo, a, que fora do contexto não tem significado. Quando eu digo anormal, esse a significa não. Contudo, isoladamente não dá esse significado. É difícil entender um prefixo com significado independente. Ele se une à palavra para formar uma terceira. Tudo bem. É um prefixo que se une a uma palavra para formar um terceiro significado, independente do significado primitivo e do segundo. Mas sozinho não tem significado. Como é que eu vou trabalhar com esse prefixo? Daí que surge o maior problema do hífen. Como é que eu vou trabalhar com esse prefixo? O que eu vou entender? Olha, 90% ou mais das palavras formadas por prefixos, o senhor não coloca hífen. Une as palavras. Quer seja um prefixo latino, quer seja um prefixo grego, o senhor une as palavras. Não use mais o hífen para separar as palavras, como o senhor fazia no passado. Ou como nós fazíamos no passado. Une as palavras. Alguns exemplos só, poucos exemplos. Ambi, prefixos gregos. Prefixos gregos. Ambi, em grego, é duplicidade. Então, ambidestro, ambíguo, ambivalência, sem o hífen. Bi, repetição. Binóculo, bisavô, bisneto. Centum, sem, centopeia, cêntuplo, contra, oposição, proximidade, contrabaixo, contradizer, infra, posição abaixo, infravermelho, intra, o intro, posição dentro, intracraniano, intramuscular, intravascular, intrometer, justa, posição ao lado de, justa fluvial, justapor, menos, diminuição, depreciação, menoscabar, menosprezar, multi, muito, multiangular, multicor, retro, movimento para trás, retroatividade, retroceder, semi, quase, meio, semicírculo, semimorto, super, acima, ou excesso, superfino, superpor, supermercado, outra, posição além, excesso, ultramar, ultrapassar, estes prefixos são prefixos latinos. Vamos ver alguns prefixos gregos.
Anfi, dualidade. Anfíbio, anfibologia, uma frase que tem 2 ou mais sentidos, confusos então. Anti-oposição, antiaéreo, antídoto. Cata, movimento para baixo, cataclismo, catacumba, catadupa, catálogo. Hiper, excesso, hiperacidez, hipérbole, hipertrofia, crescimento desorganizado. Hipo, posição inferior, de baixo, falso. Hipoderme, hipótese, uma falsa tese. Hipotrofia. Meta, mudança, passagem. Metafísica, metáfora, metamorfose. Para, proximidade, oposição, paradigma, paradoxo, paráfrase, parágrafo, paraestatal, empresa ao lado do Estado, paraestatal, sim, reunião, simultaneidade, sincrônico, sinfonia, sinônimo, simetria, simpatia. Agora observe, se o prefixo, essas partículas de uma sílaba ou duas, terminarem em vogal e forem seguidas de R ou S, eu preciso dobrar o R ou o S para dar o som adequado à língua portuguesa. Observa, ultrassonografia. Eu escrevo com 2 S's, porque se eu escrever com um S só, eu teria que ler ultrasonografia. Então eu dobro o S, como eu vou dobrar o R também. Então vamos ver alguns exemplos. Ultrassom, antissemita, semi-selvagem, bissexual, bissexto, semi-reta, antissocial, ultra-revolucionário, neo-republicano, mini-saia, antissacristia, a sala colocada antes da sacristia, entre safra, neorrealista, cosseno, contra-razão, as contra-razões que os advogados fazem nos tribunais, contra-razões, minissérie, telerobô, maxi-saia. Eu dobro a letra S ou a letra Z. No entanto, em alguns casos, eu sou obrigado a colocar o hífen. Normalmente são casos em que, se eu não colocar o hífen, a grafia ou a sonoridade é contra o gênio da língua portuguesa. Não há como eu fazer diferente se não colocando a letra hífen. Desculpa, o sinal de hífen. Eu vou dar algumas pequenas orientações, você pode anotar querendo, fica no vídeo. Então, a regra fundamental de 90 e poucos por cento dos casos é que o prefixo junto à palavra não tem hífen. Emenda e acabou, dobra o R, dobra o S se for necessário, e chegamos. Agora,
Eu sou, em alguns casos, colocar o hífen. Primeiro caso, você pode anotar. Primeiro caso. Quando o prefixo encontra palavras iniciadas com a letra H, aí não tem solução. Eu tenho que colocar o hífen. Antigênico, circunhospitalar, coerdeiro, extra-humano, pré-história, subhepático, ultrahiperbólico, geohistória, neo-helênico, pan-helenismo, semi-hospitalar, hiperhumano, ultrahermético, co-hóspede, anti-histórico, hidrografia, sobre-humano, mini-hotel, super-homem, super-herói, ultra-humano, pseudo-hermafrodita. Aí não há solução. Eu coloco o hífen. Essa é a primeira orientação, a primeira regra. Você pode anotar. Primeira regra. Prefixo junto a uma palavra que se inicia com H, hífen. Põe um exemplo só, ou dois exemplos. Pronto, está feita a observação. Põe no seu caderno. 2. Põe no seu caderno assim, brincando. 2. Vogal com vogal e consoante com consoante não se bicam. Palavra que termina por vogal, com a mesma vogal, e a palavra que lhe segue é a mesma vogal, ou palavra que termina com consoante, e o que segue é a mesma consoante, elas não se bicam. Mesma vogal não se bicam, e mesma consoante não se bicam. Anti-ibérico, hífen. Contra-almirante, infra-auxiliar, supra-auricular, arqui-irmandade, auto-observação, micro-ondas. Posso repetir? Duas vogais não se bicam, vogais iguais. Não pode ser vogal diferente, vogais iguais. Duas vogais iguais não se bicam. Duas consoantes iguais não se bicam. Estamos nas vogais. Já disse micro-ondas. Eletroótica. Semi-internato. Anti-imperialista. Contra-acusação. Anti-infracionário. Anti-inflamatório. Micro-ônibus, neo-ortodoxia, contra-atacar, teleeducação, infracinado, micro-orgânico, micro-ônibus, já falei, extra-atmosférico, arqui-inimigo. Mas eu também disse que consoantes iguais não se bicam. Hiperrequintado, superrevista, interracial, interregional, subbibliotecário. Vamos pegar a palavra interracial. Termina em R, o prefixo. Racial com R, e duas consoantes iguais não se bicam. Essa é a regra. Vamos continuar. Hiperreacionário, superromântico, subbase, subbloco, hiperrealista, superracial, superreação, superreal, superrealidade, interrelação.
Então, você observa no seu caderno. A primeira regrinha você já ouviu. Palavras que começam com a letra H. Não pode soldar-se com o hífen. Soldar-se com o prefixo. Tem que haver o hífen. Agora, duas vogais e duas consoantes não se bicam. Copia dois exemplos. Um terminado em R, por exemplo, interracial, ou na letra R, hiperrealista, uma que termina em vogal, uma que termina em consoante. Põe no seu caderno e fica aprendido. Mais uma. Terceira observação. Os prefixos vice e es, sempre com hífen. Sempre com hífen. É impossível a fusão. A fusão daria uma outra perturbação na pronúncia da palavra que não é de acordo com o gênio da nossa língua. Vice-almirante, vice-campeão, vice-chanceler, vice-chefe, vice-cônsul, vice-diretor, vice-gerente, vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente da República, ex-deputado, ex-senador, ex-gerente, ex-professor, ex-aluno, ex-namorado, ex-vereador, ex-comandante, ex-sogra. Juridicamente não existe a sogra. Ela nunca perde o vínculo. Tanto é que sogra e genro, por exemplo, viúvos, não se podem casar. Sogra é sempre sogra. Os prefixos tônicos pós, pré e pró, acentuados graficamente, exigem o hífen. É do gênio da língua. Pré-médico, pré-escolar, pré-natal, pró-africano, pró-europeu, pró-república, pós-graduação, pós-juventude, pós-divórcio. Usa-se sempre o hífen com os prefixos além, a quem, recém e sem. Além mar, além túmulo, recém-nascido, recém-nato, recém-nomeado, sem terra, sem amor, sem teto. Com o prefixo sub, usa-se o hífen antes das palavras iniciadas por R. Porque se unir, se soldar a palavra, é contra o gênio da nossa língua, a tradição da nossa língua. Sub-raça. É impossível a fusão sem o hífen. Sub-ramo, sub-região, sub-reino, sub-reitor, sub-remuneração, sub-regente, sub-repasse, sub-rogação. E por último, os prefixos circum e pan, que significa pan universal, antes de palavras iniciadas por M, N e vogal, exigem o hífen. Também a fusão seria contra o gênio da língua portuguesa. É só observar. Circummediterrâneo. Não é possível escrever isso sem o hífen. Contraria a tradição linguística da língua portuguesa. Circunmurado, circunambiente, circumumbilical, pan-islamismo, circunnavegação, pan-helênico, circunadjacente. Acredito que eu tenha
dado toda explicação para o uso adequado do hífen. Lembre das regras fundamentais. Quando é partícula, sílaba, uma sílaba ou duas, o prefixo, mais de 90% dos casos, eu soldo o prefixo à palavra. E os casos raros de separação, eu acabei de mencionar. Sempre faço um convite para se inscrever no meu canal no YouTube. Eu pretendo, como já fiz, ver a literatura portuguesa e brasileira e também fazer uma revisão geral da gramática da língua portuguesa, né, baseado nos autores modernos, autores clássicos e modernos. Essa programação é oficial, é a programação que está nos colégios, primeira série do ensino médio, segunda série, terceira do ensino médio. E também basta pegar a programação do Enem ou da FUVEST, vocês verão que literatura, interpretação de texto e as noções fundamentais de gramática estão presentes em toda pergunta que se fazem nos vestibulares e nos concursos públicos ou concursos privados. Vamos terminar a aula com um poema de Rodrigues de Abreu. Casa destelhada. A minha vida é uma casa destelhada por um vento fortíssimo de chuva. As goteiras de todas as misérias estão caindo com lentidão perversa na terra triste de meu coração. A minha alma, a inquilina, está pensando que é preciso mudar-se, que é preciso ir para uma casa bem coberta. As goteiras estão caindo lentamente, perversamente na terra molhada de meu coração. Mas a minha alma está pensando em adiar, quanto mais a mudança precisa. Ela quer muito bem a velha casa em que foi feliz e encolhe-se toda transida de frio, fugindo das goteiras que caem lentamente na terra esverdeada de meu coração. Oh, a felicidade estranha de pensar que a casa aguente mais um ano nas paredes oscilantes. Oh, a felicidade voluptuosa de adiar a mudança, demorá-la, ouvindo a música das gotas tristes que caem lentamente, perseveradamente na terra do meu coração. A minha pátria é a língua portuguesa.